A ansiedade existe porque o ser humano passou a viver como se fosse apenas tempo, como se a vida fosse limitada ao agora, como se tudo terminasse aqui. Mas isso não é verdade. A Bíblia afirma algo de forma clara, direta e inegociável. O ser humano é um ser eterno. Isso não é metáfora, não é linguagem poética. É um fato espiritual estabelecido por Deus. Desde o início em Gênesis, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus é eterno. Portanto, a essência do ser humano não é temporária. O corpo pertence ao tempo, mas a identidade pertence à eternidade. Eclesiastes declara que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso explica por que o ser humano sofre tanto com o tempo. Por que o relógio oprime? Por que o amanhã causa medo? O coração sente que não foi feito para acabar. A ansiedade nasce exatamente nesse conflito. Uma alma eterna tentando viver como se fosse finita. O tempo governa a matéria, mas não governa a alma. A Bíblia deixa isso claro quando afirma, em 2 Coríntios, que as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Você não se torna eterno depois da morte. Você já é eterno agora. O que muda não é a existência, é apenas a forma de existência. Quando essa verdade não é compreendida, o ser humano tenta resolver tudo dentro do tempo. Tenta correr, tenta antecipar, tenta controlar. E é aí que a ansiedade cresce. Jesus falou diretamente sobre isso. Em Mateus, ele disse para não viver ansioso pelo amanhã, porque o amanhã não está sob controle humano, e porque cada dia já traz o seu próprio cuidado. Jesus não negou a realidade das necessidades. Ele corrigiu a origem do medo. Ele perguntou: quem, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um único instante à própria vida? A resposta é clara: ninguém. A ansiedade não aumenta a vida. Ela apenas consome a paz. Provérbios afirma que a ansiedade no coração do homem o abate. Ela pesa, ela cansa, ela desgasta. Mas o mesmo texto diz que uma palavra boa traz alegria. E a palavra de Deus é essa palavra boa. O mundo moderno exige desempenho constante, resultados rápidos, comparação contínua, produtividade sem descanso. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. Isaías declara que o Senhor fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Se Deus fortalece o cansado, então o cansaço não é pecado, é humano. A ansiedade também nasce do medo de perder, medo de errar, medo de não ser suficiente. Mas a Bíblia afirma que a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui. A identidade não está no resultado, está na origem. Salmos diz que os dias do homem passam como a erva, mas o amor do Senhor permanece de eternidade a eternidade. O tempo passa, mas o que vem de Deus permanece. Pedro escreve que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Toda, não parte. Isso só faz sentido porque Deus não é limitado pelo tempo. Ele vê o fim desde o começo, como afirma Isaías. Quando você entende isso, o agora perde o peso de decisão final. A ansiedade tenta dizer que tudo depende deste momento. Mas a Bíblia diz que o Senhor é quem guarda a saída e a entrada do homem. Guardar significa vigiar mesmo quando você não está atento. Proteger mesmo quando você dorme. A palavra afirma que Deus nunca dorme nem cochila. Isso significa que você não precisa ficar em estado de alerta constante. A ansiedade nasce quando alguém tenta ocupar o lugar de Deus, o lugar do controle absoluto. Mas o Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega não é desistência, é reconhecimento de limite. Jesus também disse algo fundamental: não se turbe o vosso coração. Ele não disse que não haveria motivos. Ele disse para não permitir que o coração fosse governado por eles. A Bíblia ensina que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Isaías afirma que Deus guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. A mente firme não está presa ao tempo, está ancorada na eternidade. Quando você entende que é eterno, o medo do fim perde força, porque alguém que é eterno não vive sob ameaça constante. Colossenses diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, não exposta, não vulnerável ao acaso. Aquilo que está escondido em Deus não pode ser perdido. A ansiedade tenta convencer você de que tudo está prestes a dar errado, mas Romanos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que nada é inútil. A eternidade muda a forma como a dor é interpretada. Ela deixa de ser final e passa a ser transitória.
Paulo afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Tempo presente, não eterno. A Bíblia nunca promete a ausência de dor. Ela promete sentido. Quando o ser humano entende que sua existência não termina aqui, ele deixa de viver com pressa de provar valor. Deixa de viver com medo do atraso. Deixa de viver sob o peso do relógio. Você não está atrasado para a eternidade. Você não perdeu seu lugar nela. Jesus encerra com a promessa mais sólida possível. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim. Todos os dias, não alguns. O tempo passa, mas você permanece. E quando essa verdade se estabelece, a ansiedade perde o fundamento. Porque alguém que é eterno não precisa viver com medo do amanhã.